Olá, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Michele Rodrigues e eu desenvolvi esse programa de maternidade sistêmica ao longo de muito tempo, antes de ser mãe, durante o primeiro filho e depois do segundo filho. Eu fechei esse curso somente depois, quando o segundo filho me ensinou coisas que o primeiro filho não me ensinou e a maternidade me ensinou um lugar que eu nem imaginei habitar antes de ser mãe. Eu brinco que quando a gente se torna mãe é como se a gente pertencesse a um outro clã, um clã de mulheres muito grandes, de mulheres guerreiras, um clã que quando você tá lá sem ter essa habilidade, você não tem muito como explorar esse campo. E se você ainda não é mãe, é muito bom que você esteja aqui, porque você não pode nem imaginar o que é se tornar mãe e o que isso, né, tem a ver com a história da nossa família. E como a gente se torna mãe, como a gente se prepara para isso, está diretamente relacionado com como a gente se trabalha. Então, esse curso de maternidade sistêmica é para quem quer entender a sua biografia humana, para quem já se tornou mãe e ainda está no epicentro do tsunami, e para aquelas mães, né, que ainda estão na fase, né, que está começando a fase de separação de filhos. E lógico, claro, e não mais importante, para todos os profissionais que querem saber esse período, né? E o que quer nos dizer a nível de biografia humana, para a gente entender de fato como a gente se desenvolve e quanto que os filhos servem às nossas dores. Porque tem um período que o filho nasce, a gente precisa entender, porque isso não é comunicado na nossa sociedade, que o filho representa exatamente as dores da mãe. Você já deve ter escutado aquela frase, né? O filho chora o que uma mãe cala. Pois é bem mais complexo que isso. O corpo do filho representa muito. E quando a gente não tem essa consciência, as coisas se tornam um caos. Então, esse curso, Maternidade Sistêmica, é para a vida. Você entender isso, você entendeu muito da vida, porque você vai entender a sua família de uma forma que o ponto cego das constelações, né, não trouxeram. E nós precisamos nos recorrer à neurociência e a outras ciências para a gente entender esses pontos cegos dos quais a gente não tinha muita resposta. Então você vai se surpreender, porque aqui na Maternidade Sistêmica você vai achar muitas respostas. Então é um curso teórico, sim, mas teremos muita prática, porque para saber para onde você está olhando, para onde está olhando o seu filho, para onde está olhando a sua criança interior, onde está o movimento, né, do fluxo da vida. O fluxo da vida, ele foi interrompido, porque saibam vocês que quando o fluxo da vida é interrompido lá atrás, a esmagadora maioria das mulheres não consegue amamentar, porque nós somos um fluxo de vida. E quando lá atrás foi interrompido e a gente tem a tendência de descobrir a razão dessa interrupção aqui nesse curso, a gente tem a possibilidade incrível que foi que aconteceu com a minha história, da gente tirar essas pedras que interrompiam aquele fluidez, né? E então o fluxo da vida chega até seus peitinhos. E aí jorra, né? Aquela água viva que você pode alimentar o seu filho. Mas quando a gente está no looping, né, no baby blues ou no puerpério, né, intenso, muitas vezes essas mães não conseguem amamentar, não porque elas não têm leite,
Porque leite a gente sempre tem, toda mulher tem capacidade de ter leite. Mas leite é emocional, né? O leite é a água da vida. Tanto é que você sempre vai ter um copinho d'água para tomar quando você está amamentando, não é verdade? Então eu vou ensinar isso para vocês. E eu vou ensinar muito mais. Vamos lá? Que tô aqui com a minha colinha do que eu vou ensinar para vocês. Então, maternidade sistêmica é para mães gestantes, puérperas. O objetivo do curso é entender as suas emoções como mãe, como mulher, como criança. Para você entender se você de fato fez a separação com a sua mãe. Porque às vezes você não fez. E daí vai dar problema lá na frente, né? Às vezes as mulheres que não conseguem engravidar, por sinal, não fizeram essa separação com a mãe. Então a maternidade aqui, né, nesse curso de maternidade sistêmica, que foi eu que desenvolvi, ela tem 3 vias. Você vai ver a sua relação com a sua mãe, a sua relação com a sua criança e a sua relação com essa questão de filhos, né? Porque quando a criança nasce, ela se fusiona às emoções da mãe. Então, quanto mais compreensível tiver as suas emoções, melhor. Menos você vai cair nesse tsunami. E você vai entender, então, para onde olha você e para onde olha a sua criança. Você vai entender a sua biografia humana, nós vamos escrever a sua história. E muito mais.